O Sala Especial está de volta e hoje nós estamos conversando sobre o uso de anabolizantes, que não acontece apenas em academias de ginástica e que é um apelo grande para a pessoa parecer mais malhada, parecer mais forte, mas que é um grande perigo para a saúde. Nós estávamos conversando aqui no primeiro bloco que, infelizmente, esse uso desse tipo de medicamento, que é um medicamento tem que ser prescrito por médico, ele tem que ser vendido sob controle em farmácia, mas o Cleidmar estava falando para a gente aqui, que é um instrutor de educação física, que isso acontece, as pessoas compram por aí, inclusive na internet. Isso. E tem outra possibilidade também, que são pessoas inescrupulosas que conseguem importar esses produtos via o Mercosul, principalmente através do Paraguai. Então esses produtos são mais perigosos ainda, porque não tem um mínimo de controle, né, da qualidade da substância que está ali dentro. Então um dos riscos, né, quer dizer, o risco do consumo do esteroide anabólico, ele é multifacetário, ele tem uma série de comprometimentos. Mas um deles, ainda mais grave, é você às vezes estar consumindo sem saber exatamente a substância que tem, ainda falsificado, que tem lá dentro. E falsificada, exatamente. Só para a gente situar melhor, porque há muitos anos a gente ouve falar, você disse que até nos comitês olímpicos, isso data aí da década de 70, isso. 80. Todo mundo fala que é proibido, todo mundo fala que não pode usar e ainda tem tanta gente que usa. E a gente tem uns casos assim de mídia, né, de grande mídia, de pessoas que têm informação. Não é? Aconteceu há pouco tempo com o cantor Netinho. Com quem mais? Tem uma pessoa que é uma ex-BBB. Isso, não é? Teve um câncer recente, acho que é Maria. Que usaram, tiveram câncer, assim, a mídia está cheia de notícias de que isso faz mal e mesmo assim as pessoas continuam a usar. Por quê? Na realidade, eu vejo assim, há muitos anos atrás, as pessoas não acreditavam simplesmente porque não tinham acesso à informação. Achavam que era folclore, que era exagero, né? Hoje, a mídia ela tem uma boa base documental sobre esses tipos de casos, né? Só que, infelizmente, às vezes as pessoas ficam cegas, as pessoas não querem enxergar a realidade, buscam o imediatismo, como ele tinha comentado. Acha, né, que com ele não Acha vai que acontecer. Com ele é igual aquela história do uso da camisinha, né? Então todo mundo sabe que é importante a pessoa usar a camisinha por conta das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS, mas você ainda vê gente fazendo sexo sem o uso da camisinha. E acha que não vai acontecer, acha que não vai acontecer com ele, e depois acontecem os problemas lá de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então a questão dos esteroides anabólicos, ela passa muito por aí. Então a pessoa ela tem que ter consciência que ela pode ter problemas simples, tipo o aparecimento de acne na pele, problemas cutâneos, isso é muito comum. Tá? Espinha, né? Muitos espinhos. A pele Agora, fica cheia de gente, espinha. por favor, não significa que a pessoa que está usando anabolizante. Exatamente, né? Mas você pode ter, no caso de homens, você pode acelerar um processo de calvície, tá? Você pode ter situações de impotência, você pode ter câncer testicular, você pode ter câncer hepático. Então, no caso, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, tá? Quando eu fui dono de academia no Rio de Janeiro, nos anos 80, eu conhecia pessoas que consumiam esteroide anabólico. Era mais comum, né? Era muito mais comum, não tinha né? tanto Era controle. muito mais fácil. E eu me lembro de um aluno que uma vez ele tomou o esteroide anabólico durante uma semana e ele pegou uma hepatite tóxica por conta do consumo do esteroide anabólico. Então, esse tipo de situação, né, pode chegar até num câncer hepático. Né? Então, se a pessoa tem uma debilidade por um familiar, algum código genético no fígado... Já é uma sobrecarga, já é uma sobrecarga, né? E aí você tem uma série de outros problemas, né, associados a isso, como também problemas cardíacos, que podem também estar muito associados com o consumo de esteroides anabólicos. Né? Você falou de homens, né? Tem essa questão, só retomando, da acne, da impotência sexual,
do câncer. E mulher? Mulher também, você vê, mulher também tem usado muito, porque, né, agora está na moda a mulher ser muito malhada também. Eu acho horrível, mas existe gente o que a gente que acompanha gosta. pela mídia também tem crescido bastante o uso de mulheres também anabolizantes, por questão também mais por estética realmente. E recorrem a isso para querer se promover às vezes, a gente vê muito isso na TV hoje em dia, né? Os programas de TV, as mulheres querem estar com o corpo mais sarado realmente e acabam às vezes recorrendo a isso, que é uma forma mais fácil e mais rápida, né? Tem mulher que usa, assim. Sim. Você conhece gente que usa aqui? A gente vê até pelas pesquisas mais recentes que tem aumentado os índices de mulheres que utilizaram esteroides anabólicos por fins estéticos mesmo, né? Porque mesmo para você que é instrutor, mesmo para o João que é professor, as pessoas não confessam, né? Porque se confessar sabe que está fazendo uma coisa ruim. Mas a gente estava conversando aqui no intervalo e o João disse assim, eu não conheço, mas eu desconfio. Desconfia por quê? Você disse que nem todo mundo que tem acne, nem todo mundo que é calvo, mas tem uns indícios. Eu estou dizendo isso porque essa meninada, como ele diz aí, de 15, 16 anos, nós que somos pais temos que ficar atentos a isso também, né? Exatamente. Que sinais apresentam para a gente ficar atento? Só para poder complementar com relação à mulher, eu já te respondo a essa pergunta. Uma alteração muito palpável, muito perigosa na mulher é a mudança de voz. Então a mulher ela pode alterar a voz dela feminina, assumir uma voz com características masculinas. E isso é uma alteração irreversível. Né? Então isso é um problema muito sério, né? Agora, com relação a esse olhar, nós fizemos uma pesquisa publicada em 2008 sobre o consumo de suplementos nutricionais e de esteroides anabólicos em academias em Belo Horizonte. E aí uma das perguntas era assim, que se fazia para a pessoa, o entrevistado na academia de musculação, que foi com musculação em Belo Horizonte, não foi aqui em Viçosa, deixo bem claro que não foi aqui em Viçosa. Era assim, você conhece alguém que já usou ou usa esteroide anabólico? Essa era a pergunta. E o índice de resposta foi de 85% que sim. É mesmo? Quer dizer, esse tipo de pergunta que nós colocamos, assim, ele pode falar, eu conheço sim, tem sempre, conheço sim. Tem sempre um amigo, um vizinho. Pois é, né? Ou ele mesmo, né? Eu me conheço. Então, assim... Então, mas o mais surpreendente são 85% de pessoas que conhecem alguém que faz o uso de consumo de esteroide anabólico, o que é uma prevalência extremamente elevada e perigosa. Mas então, como ver no adolescente a possibilidade dele estar usando? Quais os sintomas que são muito aparentes? Você quer responder? Alguns fatores que a gente nota às vezes é o desenvolvimento muito rápido, acelerado de ganho de massa muscular, dependendo do tipo de anabolizante que às vezes pode provocar, às vezes uma certa irritação, às vezes excessiva, a pessoa pode ficar muito nervosa com facilidade, agressividade, às vezes dores, por exemplo, alguns tipos de esteroides desenvolvem dores das articulações e às vezes calvície precoce, são alguns indícios. O professor pode até complementar um pouco mais. Que crescer rápido, o adolescente cresce, né? Malha, o resultado é muito mais rápido, né? Sim, então olha só, isso é muito importante para os pais que estão nos vendo aqui e que tem esse tipo de jovem na sua casa, rapidamente você observa uma mudança na estrutura corporal de maneira muito rápida. Quando eu falo muito rápido, é claro que eu não estou falando de uma semana, 2 semanas, eu estou falando num período aí que a gente pode estar comentando de 3 meses a 4 meses, muito acima do normal, né? Alterações cutâneas também são coisas bem visíveis. Então, de repente, você tem o seu filho que nunca teve problema de espinha. E, de repente, ele começa a aparecer cheio de espinhas nas costas, que é um sinal muito característico, no rosto. Então, isso é um problema para ficar alerta, né? Ou então passa a ser, como ele comentou assim, passa a ser um sujeito com um estado de agressividade muito além do que é o normal, né? Impaciente. Então, são características uma assim mãe atento, que conseguem perceber, né? Juntando A com B com C, opa, tem alguma coisa assim fora do normal acontecendo, né? E tem na internet como usar? As pessoas usam indiscriminado mesmo, assim, tipo, isso é o que? É comprimido, é? Você tem comprimido, você pode fazer por uso oral ou de forma injetável,
Né? O de forma oral, ele é mais prejudicial do que o injetável, porque você ainda tem esse produto oral passando para ser filtrado no fígado. Então ele causa ainda mais prejuízo do que o injetável. Né? E as pessoas que, voltando àquela história das mulheres, nas mulheres também provoca câncer? Porque você falou também, da voz. mesma coisa. Também. Mesma coisa. E tem redução da glândula mamária, também é uma característica que vai acontecer com a mulher. Né? Porque você acaba ficando com uma estrutura mais masculina, mais masculinizada exatamente. como um todo, né? Tem um impacto sobre as estruturas ósseas, aí nós já estamos falando de anos de consumo. Essa era a minha pergunta agora. Para a pessoa perceber tanto o enrijecimento muscular como essas consequências, precisa usar muito tempo para ter um câncer ou não? Em geral, as pessoas usam por anos? Olha, a questão por exemplo, hepático, é muito comum o aparecimento, às vezes, de hepatite tóxica com pouco tempo de consumo. Isso nós estamos falando aí entre 15 dias a 60 dias de consumo, isso é algo que pode aparecer. Muito pouco, né? Muito pouco. Porque né? é aquela história, comigo não vai acontecer porque eu vou usar por um ano. É muito. E você tem também situações, no câncer, obviamente, isso vai demorar de um tempo um pouco maior para poder ocorrer, e aí já é necessário mais anos de consumo, depende também da quantidade, da frequência de uso que a pessoa consome. Então, você tem, às vezes, situações muito exageradas, você já deve ter ouvido falar de consumo, inclusive, de produtos veterinários. Veterinários. É mesmo? É comum. Usa produto para cavalo? Às vezes de origem animal e acabam sendo consumidos também. É uma beleza a qualquer preço, né? Exato. E uma beleza que nem é tão bonita assim, né, gente? Porque fica uma coisa anormal, né? Por mais que... O que acontece é que, às vezes, começa a utilizar, às vezes, tudo depende também da dosagem como é utilizado. Às vezes também, que costuma ocorrer bastante, começa a usar um tipo de medicamento e às vezes começa a combinar com outros medicamentos, começam a sentir resultados e começam a ficar mais compulsivos, aumentando a dosagem. E isso somado a longo prazo vão levar a esses problemas que já foi citado, né? Possível câncer. Se você perceber isso nas academias que você trabalha, você chama atenção? A nossa função como educador, geralmente, às vezes, é tentar mostrar para a pessoa o prejuízo disso, né? Tentar alertar, deixar ciente que o risco que ela está correndo sendo utilizado isso, né? É o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. Tem que puxar a orelha dessa meninada mesmo, porque é muito perigoso, né? Só uma pergunta que nós temos tá terminando. Esses suplementos proteicos não tem nada a ver com anabolizante, é outra coisa. Pode? Isso pode. Que também está muito na moda. Isso pode, mas a recomendação é que sempre seja prescrito ou por um médico ou por um nutricionista que vai fazer um equilíbrio dietético para ver a necessidade ou não do consumo desses suplementos. Esses suplementos ajudam também a ter uma musculatura mais definida. Exatamente. Né? Sem danificar a saúde. Exatamente. Então, essa campanha toda que nós estamos fazendo, e agradecer a participação no espaço aqui no Sala Especial, é uma campanha do nosso projeto de extensão, o F-Vida, né, que tem a preocupação da melhor qualidade de vida e estilo de vida saudável na nossa população universitária. Então, nós fizemos essa campanha ano passado e esse ano fizemos novamente essa campanha com distribuição de folders informativos, cartazes, não somente aqui no campus em Viçosa, mas no campo Rio Paranaíba e em Florestal. Então, exatamente para mostrar os perigos disso. Exatamente. Porque isso acontece mesmo e a tendência é acontecer cada vez mais com esse apelo e é um alerta que a gente faz para todo mundo que faz mal e muito mal e é cada dia mais comum, infelizmente, né? Infelizmente. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. O Sala Especial dessa semana termina aqui, como sempre, esperando que você que nos assiste participe do programa enviando sugestões de temas para o e-mail salaespecial@ufv.br. E se você quiser rever o programa, entre no site da TV Viçosa e veja lá todos os programas feitos neste ano. O endereço é www.rtv.ufv.br. Agradecemos a sua audiência e esperamos que tenha gostado desse programa. Uma semana com muita saúde e paz para todos nós, sem anabolizante, e até semana que vem.
Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.